Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje nós vamos dar continuidade a um tema extremamente importante que é a alimentação do paciente diabético. E você sabe quais gorduras e proteínas são realmente boas para quem tem diabetes? Nesse vídeo eu vou explicar tudo o que você precisa saber sobre como escolher as melhores fontes de gordura e proteína para controlar a glicemia, proteger o coração e manter a saúde em dia. Quando a gente fala de gordura, gente, é um tema que gera muitas dúvidas, mas também muitas possibilidades de intervenção clínica, né? E aí começamos com uma grande pergunta, um grande ponto importante. Será que existe uma quantidade ideal de gordura na dieta? E, na verdade, gente, não existe uma quantidade fixa de gordura ideal para todas as pessoas com diabetes. As evidências atuais, elas são inconclusivas nesse sentido. Por isso, a recomendação é que a prescrição da injeção de gordura ela seja individualizada, levando em conta o perfil metabólico do paciente, os seus hábitos alimentares e suas preferências e condições socioeconômicas. Tá? O que as diretrizes recomendam? Apesar da dúvida sobre a quantidade, há consenso sobre a qualidade das gorduras. O foco aqui é substituir gorduras saturadas e as gorduras trans por mono e poliinsaturadas. Isso ajuda a reduzir o risco cardiovascular, que é elevado em pessoas com diabetes, melhorar o metabolismo da glicose e controlar os níveis de colesterol. As principais recomendações de órgãos como a ADA, a OMS, o Colégio Americano de Cardiologia convergem ali para isso, tá? Qual que é a recomendação da ADA sobre as gorduras? Né? Então, o que a gente precisa fazer? Incentivar padrões alimentares inspirados na dieta mediterrânea, né, que ela é rica em azeite de oliva, oleaginosas, sementes, peixes, evitar gordura trans, gorduras animais e óleos parcialmente hidrogenados, substituir alimentos ultraprocessados por fontes naturais de gordura insaturada. Quando a gente fala de gorduras monoinsaturadas, né, essas são as consideradas gorduras boas, né, que é onde a gente encontra no abacate, na castanha, em nozes, no azeite de oliva, o óleo de canola, o óleo de amendoim, né? Elas ajudam a reduzir o risco cardiovascular e têm evidência robusta de melhora dos parâmetros metabólicos em pessoas com diabetes tipo 2. Quando a gente fala de gorduras poliinsaturadas, né, onde a gente encontra? Na semente de girassol, em nozes, óleo de soja, óleo de milho, óleo de cártamo e nos peixes gordurosos como salmão, sardinha, atum, truta, tá? Elas reduzem ali a resistência à insulina, melhora a secreção pancreática de insulina e reduzem a mortalidade cardiovascular. Uma outra fonte de gordura são as gorduras do ômega 3, né? Que a gente conhece aí o EPA, o DHA, o ALA, né? O EPA e o DHA estão nos peixes gordurosos e o ALA, né, tá na linhaça, na chia, nas nozes e na soja. Apesar de serem benéficos para o coração, os suplementos de ômega 3 ainda eles não demonstraram efeitos consistentes no controle glicêmico, tá? Como muitas pessoas aí vendem certos suplementos, né, falando sobre esse benefício, tá? Então, é recomendado o consumo de peixes em vez de carne vermelha, desde que preparado de forma saudável. Então, nada de fritura ou aqueles molhos cremosos, né? Que ao paladar é tão bom, né? E aí, falando sobre as gorduras saturadas. Essas gorduras a gente precisa limitar, tá? Onde elas estão presentes? Em carnes vermelhas gordurosas, laticínios integrais, queijos amarelos e óleos tropicais como o óleo de coco e o óleo de palma, tá?
Essas gorduras elas aumentam o LDL, que é aquele colesterol ruim. Eles estão ligados a maior risco de doença cardiovascular. Então a OMS ela recomenda consumir menos de 10% da energia total em gorduras saturadas. Então a gente precisa trocar essas gorduras por gorduras insaturadas, que está presente ali no azeite, no abacate, ou carboidratos ricos em fibras, como grãos integrais. Ele é mais eficaz do que substituí-las por carboidratos refinados. Tá? E aqui, né, entra a questão das gorduras trans. E essas gorduras trans nós precisamos evitar ao máximo, tá? As gorduras trans, elas são as piores para a saúde. Elas são formadas principalmente pela hidrogenação parcial de óleos vegetais. Está presente ali em margarinas, alimentos ultraprocessados, biscoitos recheados, fast food e frituras comerciais. Por quê? Elas aumentam o LDL, elas diminuem o HDL e estão associados a maior risco de infarto, AVC e mortalidade geral. Tá? Então a OMS ela recomenda que menos de 1% da energia total ela venha das gorduras trans. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos elas estão proibidas desde 2018, mas ainda elas são encontradas em alguns alimentos industrializados no Brasil. Por isso é essencial ler os rótulos. E aí, falando sobre o colesterol alimentar, gente. Antigamente, era recomendado evitar alimentos ricos em colesterol, como ovos e frutos do mar. Hoje a gente sabe que o colesterol sanguíneo ele é mais influenciado pelas gorduras saturadas do que pelo colesterol da dieta. Portanto, não é necessário eliminar ovos, camarões da dieta, desde que o consumo de gorduras saturadas ele seja controlado, tá? Quando a gente fala de esteróis, estanóis vegetais, né, que é os fitoesteróis, que a gente encontra em óleos vegetais, em nozes, leguminosas e alimentos enriquecidos, como margarinas, sucos e iogurtes. Eles bloqueiam a absorção do colesterol intestinal e, quando consumidos em doses de pelo menos 2 gramas por dia, ajuda a reduzir o colesterol LDL. Então, eles são úteis principalmente em pacientes com dislipidemia, né, ali associada ao diabetes. Então, algumas dicas práticas, né? Na verdade, 6 dicas práticas aqui sobre o consumo de gorduras. E a primeira dica é: prefira gorduras saudáveis. Então, azeite de oliva, abacate, oleaginosas, sementes, óleos vegetais e peixes. Segunda dica: reduza gorduras saturadas. Então, evite bacon, linguiça, carne gorda, laticínios integrais. Terceira dica: troque carnes vermelhas por leguminosas, por peixes, por frango sem pele. A quarta dica: use óleos líquidos vegetais no lugar da manteiga ou margarina, tá? Quinta dica: evite frituras e ultraprocessados. Mesmo que a gordura total seja baixa, a qualidade da gordura pode ser péssima, tá? E sexta dica: leia os rótulos. Gordura trans 0 gramas lá na informação nutricional nem sempre significa ausência total. Então verifique os ingredientes, procure por gordura vegetal hidrogenada. Tenha atenção a isso, tá certo? O que a gente pode concluir sobre a gordura? Nem toda gordura, gente, é vilã. Algumas são fundamentais para o organismo. O segredo está na qualidade, no equilíbrio e na personalização. E o papel do profissional de saúde é educar, orientar e acolher a realidade alimentar desse paciente. E aí a gente deixa de falar sobre as gorduras e vamos falar sobre as proteínas, né? As proteínas elas são fundamentais para a manutenção da massa muscular, da cicatrização, da resposta imunológica e do metabolismo geral. E por isso precisam ser abordadas com muito critério no contexto do diabetes. E aí, será que existe uma quantidade ideal de proteínas também?
Então, segundo os padrões de cuidados médicos da ADA, né, do ano passado, de 2024, não existe uma quantidade única recomendada de proteína para todas as pessoas com diabetes. O que sabemos é que as metas devem ser individualizadas, levando em conta os hábitos alimentares atuais do paciente, sua composição corporal e a presença ou não de comprometimento renal. Então, a ingestão usual gira em torno ali de 1 a 1 grama por quilo de peso corporal por dia, ou 10 a 20% da energia total diária. Mas atenção, gente, isso vale para quem não tem doença renal diabética, tá certo? E aí, gente, existem alguns pontos importantes aqui sobre as proteínas. O primeiro, a ingestão ideal para controle glicêmico e cardiovascular ainda ela não é totalmente definida, como eu falei. Segundo, as dietas levemente hiperproteicas, ali com 23 a 32% da energia total vinda de proteínas, podem ser benéficas no controle de peso e da glicemia em pacientes com diabetes tipo 2, pelo menos a curto prazo. Tá? Terceiro ponto, para os pacientes com doença renal diabética, por exemplo, albuminúria ou redução da taxa de filtração glomerular, o cuidado ele muda, tá? A recomendação é limitar a ingestão de 0,8 gramas por quilo de peso corporal ideal por dia, ou 10 a 15% da energia total, tá? Esse também é a diretriz da National Kidney Foundation, lá dos Estados Unidos, para estágios 1 a 4 de doença renal crônica associados ao diabetes, tá? A ingestão abaixo de 10% da energia total em proteínas, ela não é recomendada, tá? Por quê? Ela pode levar à deficiência proteica que compromete a imunidade, a cicatrização e a força muscular. Então tem que saber equilibrar, inclusive nesses casos de doença renal. E aí, quando a gente fala de proteína e resposta insulínica, existe um dado interessante para a prática clínica. Em pessoas com diabetes tipo 2, a ingestão de proteínas pode aumentar a secreção de insulina, mas sem elevar a glicemia. O que isso significa na prática? Não devemos oferecer alimentos ricos em proteínas para tratar hipoglicemias, tá? Porque eles não são eficazes para elevar rapidamente a glicose no sangue. Então, para isso, nós usamos carboidratos de rápida absorção, como, por exemplo, suco, ou tem aquelas glicose em gel também que pode ser utilizada. Tá? E aí, quando a gente faz a comparação, e aí, o que decidir? Proteína vegetal ou proteína animal? Estudos mais recentes têm mostrado que proteínas de origem vegetal podem ser mais benéficas para a saúde geral, tá? Mas atenção, o motivo pode não estar só nos aminoácidos, e sim nos fatores associados, como menor teor de gordura saturada nas fontes vegetais, presença de fibras e fitoquímicos nos alimentos vegetais e maior densidade nutricional. Por isso, é importante substituir carnes vermelhas por feijões, lentilhas, grão de bico, soja, derivados, né, como tofu, tempê. Isso pode beneficiar a saúde metabólica, reduzir o custo da alimentação e também o impacto ambiental. Tá? Não significa que vai ser eternamente proibido substituir carne e você vai ter que virar vegetariano. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas tentar evitar ao máximo, né? Porque, como eu falei anteriormente, a gordura de carne, principalmente de carne vermelha, ela acaba sendo prejudicial. E aqui, né, falando um pouquinho sobre algumas dicas práticas sobre o consumo de proteínas. Então, quais são as fontes vegetais recomendadas? Então, leguminosas, lentilhas, tofu, tempê, né? Meia xícara equivale ali a cerca de 56 gramas de proteína, tá? Oleaginosas e sementes, né, como amêndoas, castanhas, avelãs, amendoim, linhaça, chia, abóbora, girassol, tá? Também pastas de amendoim, né, e outras manteigas vegetais, mas atenção, gente, cuidado com sódio e açúcares adicionados, tá?
Substitutos da carne, né? Pode ser útil, desde que tenha um baixo teor de gordura saturada e sódio. Então precisa também olhar, né? Principalmente se for coisa industrializada. Sempre olhar essas informações nutricionais, tá? Nos pacientes que preferem, né, fontes animais, a gente vai dar preferência para fontes animais magras, como frango, peru sem pele, carnes bovinas e suínas magras, peixes como tilápia, sardinha, atum, salmão, de preferência grelhado ou assado, tá? Ovos, né? Desde que seja com moderação, principalmente se não houver dislipidemia, tá? Então, ovo há um tempo atrás tratavam como vilão, né? Hoje a gente sabe que não é. A gente pode utilizar laticínios, né? Desde que seja com baixo teor de gordura, então leite desnatado, iogurte light, queijos magros, tá? Então, tem uma variedade de coisas aí saudáveis, né? Que o paciente ele pode dar preferência, tá? Um ponto importante aqui, gente, a proteína ela deve ser parte da refeição e não o centro, tá? Ela deve complementar uma alimentação rica em vegetais, em frutas, em grãos integrais, formando ali um prato equilibrado. Então, só recapitulando, gente, sobre essa parte das proteínas. Então, a gente aprendeu que a proteína ela deve ser ajustada caso a caso. Em pacientes com doença renal, dietas levemente hiperproteicas pode, em pacientes sem doença renal, né? Quer dizer que dietas levemente hiperproteicas elas podem ajudar. Em pacientes com doença renal, a proteína ela precisa ser controlada com mais rigor. As fontes vegetais elas têm ganhado destaque por seus benefícios à saúde, por seu custo e a sustentabilidade, né? E como sempre, o foco ele deve ser a qualidade, o equilíbrio e a personalização, tá certo? Então, com isso nós concluímos, né, o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist, né? O próprio assunto de diabetes que já é bem extenso e ainda vai continuar ainda por alguns vídeos, tá certo? Na semana que vem nós vamos dar continuidade a essa questão da alimentação no paciente diabético, abordando outros pontos também, tá certo? Então, até a semana que vem, um grande abraço a todos e até mais, tchau, tchau.